noite a todos, bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós não poderíamos deixar de lembrar, 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo e tem uma razão de ser no dia de hoje, 18 de abril, porque no dia 18 de abril de 1857 foi publicado, saiu, não é, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então hoje o Livro dos Espíritos comemora 167 anos, essa obra revolucionária, inovadora, que trouxe para todos, não apenas para os cristãos, mas para todos nós, uma ampliação, em especial para nós cristãos, porque não existe espiritismo sem Jesus, sem o Cristo, mas trouxe um esclarecimento a respeito da relação do ser humano encarnado com o mundo espiritual, o funcionamento do mundo espiritual, como é que as coisas se dão, não é? A noção de causa, efeito, enfim. Uma obra fantástica se nós pensarmos para a época em que ela foi lançada, não é? Onde nem máquina datilográfica existia. Então, hoje, com o computador, muitas vezes um trabalho desta monta, desta magnitude, desta importância, não é fácil, não é? Imaginem, então, com tudo à mão, mensagens que Kardec foi recebendo de mais de 1000 centros espalhados pelo mundo e todo o trabalho, né, dele e talvez, e aí uma permissão que vou me dar também de alguém extremamente próximo e que talvez não seja tão reconhecida, a sua esposa, não é? Então, Amélie Boudet, num trabalho incansável de ler aquelas mensagens recebidas de médiuns, como eu disse, do mundo todo, não é? De mais de 1000 centros espíritas, ainda talvez não com esse nome, porque o espiritismo estava nascendo ali naquele momento, mas a mediunidade sempre existiu ao longo da humanidade. Então eram mensagens e uma série de informações que essas mensagens continham e que Kardec foi estudando, catalogando, separando por tema, e isso já vai nos convidando a entrar no tema de hoje, não é? Que é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, na introdução, nos apresenta como uma boa introdução a respeito do que é esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele separa destas mensagens que eu falava, não é, que ele foi recebendo ao longo do tempo, todas as mensagens que se referiam à parte moral da mensagem de Jesus. Então, o objetivo principal do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente nos trazer uma compreensão mais ampla, mais aprofundada a respeito da parte moral dos evangelhos. Porque os evangelhos, não é, escritos pelos evangelistas João, Lucas, Mateus, Marcos, possuem vários aspectos da vida de Jesus. Então, alguns aspectos da própria vivência de Jesus, ele com os amigos, como quando ele ia visitar Marta, Maria, Lázaro, não é? Então, os atos comuns, iam num casamento. Então, nos evangelhos tem sobre os atos, não é, da vida comum de Jesus, também tem sobre os milagres, a transformação, não é, da água em vinho, as curas que ele fazia. Nos evangelhos nós vamos ter também as profecias que ele fez ao longo da sua passagem entre nós. Muitas palavras que foram se transformando ao longo dos tempos, dos séculos, em dogmas para as outras religiões. E também nos evangelhos nós temos a parte moral. E é importante a gente entender que moral
se a gente for procurar uma palavrinha, ela está relacionada com o bem proceder, com o bem agir. E a moral cristã, ela é baseada, talvez pudéssemos resumir, e isso é uma das coisas que o próprio Kardec comenta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é baseado na justiça, neste valor moral, né? E por que na justiça? Porque quanto mais corretos, verdadeiros nós formos, mais as consequências serão proporcionais. Então, se somos justos, também a tendência é que os demais sejam conosco, mas em especial a respeito da justiça divina. Quantos de nós não passamos por situações que nós dizemos, nossa, mas por que isso? Por que tanta dor? Por que tanta dificuldade? Alguns até desesperados, nossa, será que Deus existe mesmo? Esqueceu aqui. E Kardec, então, nesse trabalho maravilhoso, como eu dizia quando me referia ao Livro dos Espíritos, isto serve também para o Evangelho segundo o Espiritismo, faz toda uma separação, uma análise, uma reflexão a respeito dessas milhares de psicografias que ele recebia. Mas como saber, não é? Quais daquelas mensagens realmente continham orientações que nós poderíamos dizer que eram verdadeiras? Para embasar essa ideia mesmo que eu estou lhes apresentando sobre a justiça, o que é justo, o que é realmente correto, né? E aí ele usa 2 parâmetros importantíssimos para olhar para aquele material. Já imaginaram o tanto de papel, né? Nós estamos falando de meados do século XIX. Como saber se uma mensagem era adequada ou não? E ele vai contando. Eu convido os senhores à leitura, é um capítulo, a introdução, né? Não deixa de ser um capítulo, é interessantíssima, porque ele vai contando como que ele chegou, né, a esse formato do Evangelho. Então, o primeiro critério é o da razão. Então, ele lia lá uma mensagem, 2, 1000, centenas, e ele ia vendo aquelas que tinham um embasamento lógico, racional, e não simplesmente algo que não tivesse uma explicação. Vamos lembrar que Kardec era um cientista, era um professor, ele tinha um conhecimento científico imenso, muito respeitado, não é, no meio acadêmico. Então, ele ia olhando e comparando, não é? Ele ia comparando as mensagens exatamente para ver se o que um espírito, numa mensagem, né, através da psicografia de um médium, dizia, concordava com a de outro médium de um outro lugar. Então, é o segundo princípio que Kardec usa, o princípio da concordância. Então, ele vai fazendo com isso toda uma triagem, talvez a gente pudesse dizer assim, uma separação, e vendo as mensagens que concordavam entre si e que tinham lógica. Além do que, não é? O que reforça a profundidade, a verdade das explicações dos espíritos a respeito das orientações de Jesus sobre moral, sobre o comportamento, também Kardec também usa, não é, um outro critério muito interessante, que é o da universalidade. O que significa isso? O fato de serem mensagens que vinham de médiums de diferentes países, diferentes culturas, pessoas que não se conheciam e que recebiam mensagens de diferentes espíritos que falavam a mesma coisa, porque venhamos e convenhamos, vamos imaginar que ele recebesse essas milhares de mensagens de um único médium. Talvez a gente pudesse falar, mas só ele? Ninguém mais falou isso? Como que a gente poderia garantir que aquele médium não estava recebendo
mensagens de espíritos que se faziam passar por outros, né, para iludir aquele médium. Então, o princípio da universalidade, ele tem a ver com isso, mas tem a ver principalmente com aquele ensinamento, aquela mensagem, ela serviria para toda e qualquer pessoa, não apenas para os espíritas, porque a mensagem de Jesus, ela foi sendo deturpada ao longo dos séculos e foram sendo geradas religiões dogmáticas, não é? Mas, infelizmente, muito da sua mensagem foi sendo perdida, da essência da sua mensagem foi sendo perdida. E Kardec teve muito esse cuidado, não é? De ir comparando. Olha, tal médium que psicografou, tal espírito falou isso sobre a passagem da cura do cego. Aí ele pega outra mensagem de outro médium, de outro país, de um outro centro e fala, olha, estão falando a mesma coisa. E assim, então, ele reúne, não é, esta parte daquele material e a parte que dizia respeito, não é, as orientações de Jesus a respeito do que nós precisávamos ou precisamos ainda fazer para realmente conseguirmos evoluir e sair de encarnações e encarnações de sofrimento, né? E reúne, então, ele vai pegando esses trechos nos 4 evangelistas, trechos em que Jesus fala sobre esse tipo de assunto, a moral, o bem proceder, né? E vai, então, reunindo as mensagens dos espíritos que vão explicando mais profundamente, até porque muitas das passagens do Evangelho são, às vezes, quando a gente lê, não faz sentido, né? Tem algumas coisas, uma passagem, por exemplo, quem não abandonar pai e mãe e não me seguir não é digno de mim. Mas como que Jesus poderia falar uma coisa desse gênero, não é? Abandonar pai e mãe? Então a gente tem que entender o contexto, o que realmente estava querendo ser dito, levar em conta a língua, o idioma, que era um idioma não muito rico em termos, né, de vocabulário, de vocábulos, de palavras, enfim. Então, Kardec tem este cuidado de separar, então, essas máximas de Jesus que estão nos evangelhos e aí reunir as mensagens ditadas pelos espíritos que ele recebeu e usando os princípios que eu disse aos senhores da razão, analisando racionalmente e também da concordância, e aí reúne aquilo, nos ajudando a entender, então, de uma forma mais ampla, mais clara, o que Jesus propôs. Então, o objetivo dessa obra é nos auxiliar a realmente conseguirmos encontrar o caminho possível e, eu diria, necessário da reforma íntima, que é o que vai nos permitir sair dos ciclos das encarnações de sofrimento, através da nossa transformação moral, não é? Da nossa mudança interna na direção de sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos, o perdão, o auto-perdão. Então, o objetivo da obra é esse, nos oferecer um caminho seguro de transformação, sempre a partir desse comportamento justo, porque a justiça, né, ela é um reflexo do amor, sem dúvida nenhuma. Quem ama é justo, porque é correto, porque consegue ser empático, porque consegue ser congruente. A pessoa justa, ela é coerente. Ela não vai falar uma coisa aqui, outra ali. Isso não é justiça. Né? Então, é muito interessante nós pensarmos dessa perspectiva. E é isso, então, que Kardec nos conta na introdução. Também na introdução, para quem gosta do aspecto histórico, Kardec nos brinda,
não é? Com a explicação do significado de muitas palavras que vão aparecendo ao longo dos evangelhos, né? Então, por exemplo, o que significa fariseu, o que significa essênio, o que significa portageiro, não é? Samaritanos, quem eram, por quê? Porque isso vai ajudando quando a gente lê uma passagem, não é, ali no evangelho, porque os samaritanos falaram isso, porque os saduceus falaram aquilo, né? Que diferença faz? Nós precisamos lembrar que Israel tinha tribos, né? 10 tribos que compunham o povo judeu, e havia diferença entre eles na forma, inclusive, de conceber Deus, de conceber a vida, né? Se havia continuidade da vida após a morte ou não. Então é muito interessante quando a gente lê um texto entendendo o contexto em que aquela fala foi feita por Jesus. E Kardec tem esse, eu diria, não só esse cuidado, mas esse carinho conosco, para nos ajudar a ter ainda mais clareza a respeito das mensagens de Jesus. E ali ele também ele traz, não é? Ele apresenta todos os itens da teoria socrática. Sócrates era um filósofo e que, como Jesus, não deixou nada escrito. Quem escreveu o que Sócrates falava foi Platão, outro grande filósofo. E é muito interessante porque a proposta de Sócrates, né, tem muitos pontos em comum com a proposta de Jesus. Então, o Deus único, a continuidade da vida, né, a maneira e como os espíritos acabam vivendo na erraticidade. Então tem vários pontos que a gente encontra não só nas falas de Jesus, mas dos próprios espíritos, e daí, né, quase 2000 anos depois, com o surgimento do espiritismo. E por que Kardec coloca isso aqui na introdução? Ele até faz uma comparação entre a proposta de Jesus e aquilo que Sócrates dizia. E isso não tem nada de... Ele mesmo fala, não é desmerecer, comparar Jesus, que tinha um conhecimento maior que o de Sócrates, comparar o que ele trouxe, a mensagem dele, o que ele falou com o que Sócrates falou, de forma nenhuma é um desmerecimento para o cristianismo. Muito pelo contrário. É para nos mostrar que sempre, e aí a gente vai vendo o amor do Pai por nós, sempre que uma nova mensagem, uma nova forma de pensar está para surgir no planeta, ela não surge de repente. Existem precursores, aqueles que vêm antes, assim como João Batista veio antes de Jesus e anunciou a vinda do Messias e falava para todos, como Elias, que era João, né, antes, também falavam, os profetas falavam. Então, Sócrates traz para o mundo mais ocidental uma mensagem muito próxima do Cristo, que para aqueles espíritos que viveram naquela época, ao reencarnarem, já tinham ouvido aquilo. Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, não se perde. Nós, enquanto espíritos, tudo que a gente aprendeu ao desencarnar, está aqui no nosso computador interno, está aqui no HD de cada um de nós. E quando a gente reencarna, também, não é porque a gente não lembra que nós perdemos esse conhecimento. E quando a gente reencontra, encarnei, esqueci que eu conheci Sócrates, daí eu reencarno na época de Jesus, e eu ouço aquilo parece que faz um sentido tão grande, parece que até eu já sabia, sim, eu já sabia.
E isso vai ajudando a preparar o terreno para as novas ideias como as que Jesus trouxe. Nós precisamos lembrar que Jesus também foi um grande revolucionário. Um revolucionário da paz, indiscutivelmente, mas revolucionário na forma como ele nos apresenta a vida, como ele nos apresenta como conseguirmos entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, que na verdade está dentro de nós. Como ter paz. Como pararmos com os ciclos repetitivos que às vezes vivemos de sofrimento, de amargura. Então, senhores, irmãos queridos, esse é um capítulo que, como sempre a gente fala aqui, eu convido cada um a ler com muito carinho, porque ele traz, não é? Ele nos ajuda a entender essa obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos dando então também, não é, uma visão mais ampla a respeito da importância da mensagem do Cristo, para nós espíritas em especial, não é? Então fica o convite a todos nós para essa leitura e, lógico, não é? Aqueles que se sentirem chamados, que também se proponham a, já que hoje estamos aqui comemorando 167 anos do Livro dos Espíritos, também nos debruçarmos sobre essa obra que merece ser estudada, que não é para ser lida como um romance de cabo a rabo, mas lida, relida, refletida, e eu tenho certeza que isso só nos ajuda a vivermos de uma forma melhor, mais tranquila, mais apaziguado, né? Mais apaziguados com as nossas dores e dificuldades, porque nos traz compreensão, uma compreensão com lógica, com razão, né? Bem embasada, bem estruturada. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e nós vamos nos preparando agora, então, para receber a mensagem do mentor da noite. Então, que nós possamos, né, nos asserenar e eu, então, dou as boas-vindas ao nosso irmão. Muito obrigada, meu irmão, pela sua presença. Seja bem-vindo. Caros irmãos, a nossa alegria em tecer alguns comentários sobre esta obra tão importante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito antes de ter chegado às mãos de nosso irmão Kardec, a obra já estava terminada pelos amigos na espiritualidade. Pelo comando de nosso Senhor Jesus Cristo, um grande número de espíritos comprometidos em trazer a verdade, a moral, a bondade e o amor, e a divulgação do Evangelho a este planeta. Espíritos se comprometeram diante de nosso Senhor. E grandes amigos se comprometeram na terra, grandes médiuns se comprometeram e trouxeram
e completaram esta obra. Poderiam dizer na época, e muito ainda dizem, porque mais um Evangelho de Jesus, já que existe a Bíblia e outros livros sagrados contando sobre os passos de nosso Senhor. Comprometeu-se então nosso Mestre em trazer a verdade de forma simples, raciocinada, como diz, e como disse a nossa irmã, uma forma compreensível, trazendo Deus de forma amorosa, compreendendo que existe um mundo espiritual, compreendendo que todos são acompanhados, compreendendo que cada um é responsável por sua caminhada e por sua jornada. Este Evangelho, o que causou na época a nosso irmão uma grande repercussão, um trabalho imenso, um desgaste também, mas foi acompanhado por grandes espíritos para que ele concluísse toda a obra. Este é um livro iluminado e merece muito respeito por todos os espíritas, por todos nós, porque o Mestre, além da sua preocupação por todos os capítulos que foram aqui colocados, trouxe as passagens aqui colocadas e acompanhou todos os evangelistas e todos os momentos que foram colocados, todos os exemplos, as bem-aventuranças, todos os seus passos aqui colocados, meus irmãos, seguem fielmente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma obra que devemos respeitar, devemos ler e estudar com o máximo respeito que merece. Um exemplo que Ele nos deu e Ele nos dá em nossa caminhada. Falando apenas da introdução, esta obra liberta o homem, liberta a todos para uma vida nova, para a alegria, para a felicidade. Abre os olhos, ensina as leis. Então, conheça, estude, aí estão. Tenha nosso Senhor Jesus Cristo próximo a ti. Ele abençoou a cada obra da codificação. Enviou seus espíritos de confiança e todos trabalharam com alegria e dedicação e continuam trabalhando sem descanso,
para que todos que passem por todas as moradas conheçam e levem esta boa nova a todos. O estudo é necessário. Nós sempre comentamos. O conhecimento é importante, a reflexão é importante, porque liberta, porque o nosso mestre já diz que o conhecimento liberta o homem, seus pensamentos, a verdade liberta a cada coração atormentado da ignorância, do materialismo e dos vícios. Então, aqui está a palavra de Nosso Senhor, a sua caminhada de seus discípulos, os aflitos que o conheceram, se libertaram, jamais o esqueceram. O seu exemplo, a sua jornada, que, como nossa irmã bem disse, trabalhou muito, lutou e continua lutando por nós, continua ao nosso lado, envia seus eleitos, seus missionários, seus mensageiros, e olha por nós, por todos nós. Então esta obra merece todo o nosso respeito, e aqui deixamos também o nosso agradecimento a esta casa, por lembrar sempre da importância das obras da codificação em seus estudos. Agradeço. Que Nosso Senhor os abençoe nesta noite e sempre levem em seus corações seu Evangelho de amor, de paz e de verdade. Meus queridos irmãos, imensamente agradecidos, agradecemos ao nosso irmão pela mensagem da noite, ampliando a nossa compreensão a respeito da importância do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso porto seguro na direção da transformação do nosso coração, na direção de um coração amoroso e justo e bom. E é imensamente agradecidos pela mensagem recebida, mas também agradecidos a Jesus e a todos os seus mensageiros, como nosso irmão disse, na noite de hoje, em especial a Allan Kardec, toda a sua obra e todos os espíritos que, sob o comando do Espírito de Verdade, nos permitiram ter conhecimento este que nos traz compreensão e apaziguamento. É dentro deste clima, deste sentimento, que eu nos convido agora a passarmos para as vibrações, por todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, encarnados e desencarnados. Pedimos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios,
nos presídios, nos lares em desarmonia. Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram nos orfanatos, nos asilos, em especial por todos aqueles que se encontram sem um teto, sem um lar. Pedimos também a espiritualidade maior e a Jesus, o nosso mestre, nosso guia, que olhe por todos os governantes deste planeta, a fim de que nos auxiliem a fazermos a paz. Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento de toda a ordem. Mas pedimos também, Senhor, que nos ajude a nos transformarmos. Fortalece em nós a humildade e a bondade, a fim de que consigamos, Mestre, ser dignos cada vez mais da sua bondade de todos esses irmãos que nos auxiliam mesmo quando sequer imaginamos. Olha por esta casa e por todas aquelas casas onde a sua figura predomina nas atitudes das pessoas, no acolhimento e no cuidado com o próximo. E dentro deste clima, nós vamos pedindo que as águas sejam fluidificadas e também nos convido a abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para o passe coletivo, espiritual, para que possamos receber e enraizar essas energias amorosas e benfazejas que estão sendo derramadas sobre todos nós nesta casa. E assim, felizes, Mestre amado, por já pelo menos nos interessarmos pelo Teu Evangelho, pela Tua mensagem, nós vamos agradecendo mais uma vez, pedindo licença para encerrar este trabalho da noite de hoje, dizendo mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.